Boa tarde pessoal, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui no canal Desvendando Sonhos e muito mais além. Querendo deixar seu like positivo agora no começo do vídeo, querendo se inscrever no canal e quem deseja maiores informações, entre em contato conosco através do e-mail autor.marlon.camarada@gmail.com e não deixe de vir com a gente nas viagens de final de ano agora para a Rota dos Tempos, nova oportunidade, domingo 2 de dezembro, por apenas R$100, e a super viagem também para Arraial do Cabo e Búzios, saindo sexta-feira, 14 de dezembro, à noite. E vamos também levar em consideração que essa viagem para Arraial do Cabo são R$490, a gente está parcelando aí. Vamos todo mundo lá se divertir e terminar com uma energia imensa aqui, que eu não posso falar palavrão, de praia do Rio de Janeiro, nosso Caribe brasileiro. E vamos continuar aqui com a quarta aula de hoje. Como já expliquei, o canal não é só sobre interpretação de sonhos, como também sobre aulas e outros envolvimentos aí espirituais de estudos. A aula de hoje é a quarta aula de julgamento. Julgamento. Olha só o que o guia fala. Aliás, todas as aulas que nós tivemos, todos os cursos, eles sempre falam não julgar, não julgar, não julgar, e eu vivo julgando, tá? Não pense que eu sou santo, não, que eu vivo julgando. Eu julgo primeiro, depois eu vou pedir perdão, entendeu? Vamos lá. Bom dia, meus entes queridos. Estamos aqui trabalhando e conversando com a mais alta espiritualidade endereçada ao Brasil e arredores, como já explicado o significado do mundo geográfico espiritual número 7. Vejam as apostilas e leiam as apostilas do guia Antônio, sensacional, que ele fala sobre isso. Por isso, pedir esse deslocamento do tempo com relação às nossas aulas. Acho fantástico as nossas dúvidas, porque me permite estudar e aprofundar em casos especiais. Um pouco mais além, como me permito refletir. E faz um trocadilho aqui com o canal, né? Muitos demandam como seria o cotidiano de um ente numa coluna espiritual e ainda pairam a curiosidade sobre algumas de nossas comodidades e funcionalidades. Só agora foi permitido algumas explanações. Por quê? Porque há segredos ou reticências que não devem ser reveladas, para não despertar vaidade, cobiça ou até vontade. Ou seja, se a gente está aqui no mundo encarnado, continua no mundo encarnado. Se a gente no mundo espiritual, deixa o mundo espiritual. Não fique só querendo viver o mundo espiritual, porque nós temos que viver, aqui. É aqui que é a nossa expiação. Recentemente foram abertos 2 novos prédios em La Nova, é bem interessante aqui, em formato de estilizado de um bicho, parece uma esfinge, os prédios são imensos. Difícil de explicar para eu que não sei desenhar. Depois eu tive a oportunidade de desenhar e foi publicado no grupo de WhatsApp, os desenhos dos prédios. Mas os prédios fazem parte da nova alta ala da biodiversidade na nossa colônia. Como já expliquei, nossa colônia é de estudos. A fachada dos prédios de cristal preto como se fosse fumê. Há um bloco cúbico atrás que, se eu não me engano, tem 30 andares, ou seja, 30 andares, e que lembraria a parte traseira de um cachorro sentado. Ele dá risada aqui. Lá ficam as administrações de zoológicos da crosta terrestre do hemisfério oeste. Ele está falando aqui das Américas, né? Inclusive do Oceano Pacífico também, então as Américas e Havaí. 2 torres ou colunas na frente como patas em posição de sentido. Sabe aquelas estátuas que tinha de cachorro pastor alemão de posição de sentido? É o prédio parecido com isso. 2 torres ou colunas na frente com patas em posição de sentido, que são na verdade elevadores e escadas. A da esquerda possui aquários nas suas paredes e a pata da direita possui um museu bem equilibrado de espécies raras. E acima do imenso átrio, ou seja, tem um prédio atrás, tem as 2 patas, um átrio e a cabeça em cima, está a outra parte do bloco, que seria a cabeça desse cachorro ou bicho estilizado. Lá ficam as salas de aulas. Os 2 prédios são idênticos e abrigam cerca de 25 mil a 30 mil entes que acabaram de chegar. Imagina o tamanho desses prédios. Se eu não me engano, o World Trade Center, das Torres Gêmeas, recebiam 110 mil pessoas por dia cada torre. Imagina o tamanho desses prédios. Como a nossa colônia é transitória e bem dinâmica, como crianças, fomos todos ver os novos prédios que demoraram quase 1 século para ficarem prontos.
tamanha a exigência de nosso governador com nossos pequenos entes animaizinhos. De 30 a 300 espécies podem ser monitoradas ao mesmo tempo, antes de sua extinção encarnatória precoce. Ou seja, foram criados esses 2 prédios lá em Nanova exatamente para monitorar a extinção aqui no mundo carnal, no mundo dos encarnados aqui na crosta terrestre, no nosso planeta. Ou seja, a preservação da espécie e da intuição, né? Bem interessante isso. Como dirigente, e por isso nós temos que ter o nosso Ministério do Meio Ambiente, hein? Como dirigente e professor, eu podia me dirigir diretamente ao pavilhão de eventos. Mas como sou curioso e bisbilhoteiro, ele dá risada, resolvi ficar na fila que se estendia por quilômetros em La Nova. A visitação era extremamente organizada e durou meses. A inauguração faz um tempo para vocês, entes encarnados. Já estava há um quarto de dia nessa fila, conversando com muitos conhecidos, quando me deparei com Costa, o nosso guia Costa, né, que foi Sérgio Richards, vindo me trazer um pedido urgente. Costa poderia tê-lo feito mentalmente, mas preservamos a individualidade e o livre-arbítrio de cada um, a não ser nas emergências. E aquilo não era tão urgente. Saí da fila, mas meu lugar foi guardado por Costa. Eu havia me dado 3 dias para permanecer na fila. Se passasse disso, eu visitaria os prédios em outra ocasião. Ou seja, inauguraram 2 prédios fantásticos lá em Nanova, que cuidam da biodiversidade para evitar a extinção das espécies. E o nosso mentor, que podia ter passado ali na frente de todo mundo, foi humilde. Ficou na fila, que tinha quilômetros, ele ficou 3 dias na fila, tinha passado um quarto do seu tempo quando o Costa chegou. Ele podia esperar 3 dias na fila, hein? Ou seja, e o que é mais engraçado é que o nosso guia Costa, ele podia ter passado a mensagem telepática para o mentor Alfredo, mas o mentor Alfredo não gosta disso, porque ele não quer atrapalhar a individualidade de cada um. Já pensou? Eu estou nos afazeres conversando, daqui a pouco alguém vem entrar na minha mente e começa a conversar comigo sobre um outro assunto? Então não existe isso no mundo espiritual. Cada um preserva a individualidade no outro, cada um preserva o momento do outro, só se for emergência. Ok? Olha que interessante. Vamos lá. A intercessão de Costa era o pedido de uns amigos para saber o paradeiro de seus entes queridos na espiritualidade. Costa já havia feito todo o trabalho e descobrimos o casal preso num dos vales do Umbral, perto de Saquarema, onde fica a periferia da colônia de nosso lar. Tomei todas as providências divinas e fomos atrás daquelas almas em pesar que estavam agindo como obsessores. Gente, a pessoa que foi dedicada a essa história, ela viu, ela leu, ela entrou em contato conosco para falar que é verídica. Olha que interessante. Muita gente acha que nosso lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Não, nosso lar está sobre a cidade de Campos. Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. E a periferia de nosso lar está um pouco mais ali, é bem grande a cidade de Arraial e Saquarema, né? Arraial, Búzios, que a gente vai fazer viagem, e Saquarema. Então esse casal que estava perturbando aquela família que morava em Saquarema, a família dos encarnados começou a rezar, não aguentando mais, mandou uma oração super poderosa, o guia Costa captou, e como não podia fazer nada, o guia Costa foi lá, aumentou o Alfredo para saber como agir. Olha que interessante, todas as orações são ouvidas, orações sinceras mais ainda. Não tardamos a achar o casal lá no Umbral. Com minha autorização pessoal, pedi ao grande amigo Francisco, o guia Francisco, o curso prático de espiritualidade número 5, que foi sensacional. Inclusive tivemos até a participação de um cantor famosíssimo no Brasil, ele falou muito sobre o Umbral. Resgatá-los no Umbral, e assim dar um descanso ou um momento de paz àquela família. A família não aguentava mais aqueles obsessores, né? A intercessão foi acolhida e o resgate preparado. Passado uma semana, eu não obtive resposta sobre o assunto e resolvi contactar Francisco e Costa. Ou seja, ele autorizou, vai lá, resgata, mas ele deixou. Daqui a pouco passou uma semana, o que aconteceu? Para surpresa minha, mas também não muito surpreendido, o casal, em pleno processo de resgate, não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, ainda julgavam um ao outro como seria merecedor legítimo de resgate e quem seria merecedor de não ser resgatado. Acusações mútuas, mágoas, desavenças e pesar. Ou seja, eles foram lá resgatar aquele homem, aquela mulher, aquele casal, e quando eles estavam voltando, não, porque vai ele, quem merece sou eu. Imagina a situação desagradável. E aí acabaram os dois não sendo resgatados. Tal atitude acabou criando uma onda negativa de repulsa que Francisco e sua equipe não conseguiram permanecer. Como um anti-imã, foram expelidos pelo próprio casal. Senti muito por aquilo, o mentor Alfredo fala, quando soube daquela história.
Usei minha intimidade e apelo próprio para manter perto dos dois sem poder perceber uma boa samaritana, para resguardar aquele casal, de modo que eles não fugissem mais, com o intuito de perturbar aquela família, e assim foi feito. Ok, a família não foi... Ok, não, desculpa. A família não foi resgatada do umbral, mas também eles colocaram alguém vigiando para não deixar a família incomodar mais a família encarnada. E se eu não me engano era o sogro e sogra de uma pessoa bem conhecida, tá? Muitas vezes queremos ajudar, mas as ondas negativas magnéticas de repulsa nos impedem. O melasma negativo, melasma que nem ectoplasma. O melasma negativo é tão grande que só nos resta optar por um processo longo e homeopático. Sejam humildes em reconhecer primeiro os vossos defeitos, só me restou voltar para a fila, um pouco mais melancólico naquele momento. Ou seja, depois que aconteceu tudo isso, ele voltou para a fila da inauguração dos museus, das escolas. A família perturbada, um alívio que só dependerá deles perpetuar, ou seja, a família foi poupada até orar e vigiar. Pergunta, alguma vez julgaste antes mesmo de saber o lado alheio ou o seu lado? A paz dos sábios. Diminui um ponto, lógico que todo mundo aqui que já julgou. Interessante essa aula, hein? Um grande abraço, até a próxima aula de amanhã.